Café Central. Aqui, o café é servido com sabor e informação. Café Central. Uma vez mais, bom dia. Hoje no Café Central recebemos o presidente substituto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, José Maria de Pena. Bom dia, obrigado pela disponibilidade. Vamos conhecer para já um pouco mais CNPD, tudo a propósito do Dia Internacional de Proteção de Dados que ontem se assinalou. A data tem como objetivo destacar a importância da privacidade e da proteção dos dados pessoais, além da defesa pelos direitos fundamentais ligados à privacidade. O Dia Internacional de Proteção de Dados, celebrado 28 de janeiro, tem como objetivo consciencializar as pessoas sobre a importância da privacidade e da proteção dos dados pessoais. Doutor José Maria de Pena, bom dia uma vez mais, obrigado pela disponibilidade. Começo por lhe perguntar se hoje os cabo-verdianos já têm uma consciência, já têm a consciência, digamos, plena da importância da preservação e do cuidado, salvaguarda dos seus dados pessoais. Muito bom dia. Primeiro, para agradecer a oportunidade que concede a Comissão Nacional de Proteção de Dados para falar hoje sobre essa matéria. Como disse ontem, foi o Dia Internacional de Proteção de Dados. É nesta data que se comemora porque a 28... Pode continuar. A 28 de janeiro de 1981 foi assinada a primeira convenção. A Convenção 108 sobre o tratamento de dados automatizados. É a Convenção do Conselho da Europa, mas posteriormente alargada a outros países, e Cabo Verde desde 2018 parte desta convenção, e a Comissão Nacional de Proteção de Dados é que representa o país. A questão que coloca... Se quiser retirar os auscultadores, fica à vontade, porque às vezes pode criar alguma dificuldade. A questão que coloca tem a ver com a cultura de proteção de dados. Nós acreditamos que hoje não estamos 9 anos depois, não estamos no mesmo nível em que iniciamos, quando a Comissão tomou posse a 24 de abril de 2015. A cultura de proteção de dados é um ativo intangível dos países com a legislação e a autoridade de proteção de dados. Ela está sempre em evolução. Contudo, temos um caminho também a fazer. No exercício do direito informacional, os cidadãos devem ser muito mais ativos, e também os responsáveis pelo tratamento devem também caminhar no sentido de maior respeito pela legalidade. Poderá colocar uma questão de que não estamos no mesmo nível que os europeus. Claro, com certeza, sim. Porque já fizeram uma caminhada de 43 anos. Mas o caminho vai ser da evolução constante, evolução pela positiva. E, portanto, em matéria de convergência, digamos, normativa, Cabo Verde vai fazendo esse percurso, essa aproximação, digamos, à Europa. Mas sempre estivemos alinhados. A lei de 2001, a lei número 133 de 2001, de janeiro de 2001, ela é uma lei que foi beber no quadro normativo, que é a diretiva da União Europeia e também da experiência portuguesa. Depois, posteriormente, fez-se alteração, mas a alteração mais profunda aconteceu há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás, alinhamos com a Convenção 108 Plus, que ainda não está em vigor aqui em Cabo Verde. Fomos beber também no Regulamento Europeu de Proteção de Dados e também em alguns países o caso da Espanha. Mas vamos continuar e, obviamente, Cabo Verde deverá continuar muito atento a evoluções positivas em outras latitudes para trazer aqui e dar
maior proteção aos nossos cidadãos. Portanto, e voltando àquela pergunta inicial, se os cabo-verdianos hoje têm mais consciência da importância dos dados de preservação, da salvaguarda dos seus dados pessoais, qual é que é a realidade neste momento? Às vezes as pessoas vão a uma instituição que pede uma catadupa de dados e a gente está a preencher formulários e mais formulários, e então online é um problema porque são muitas informações e pedidos de dados pessoais, e a gente depois não sabe qual será o destino desses dados. Ok. É importante, acho que, ter em conta a natureza, o figurino que temos em relação à proteção de dados. A Comissão Nacional de Proteção de Dados é uma autoridade administrativa independente que incumbe fiscalizar o cumprimento da lei em matéria de proteção de dados. Num primeiro momento pode fazê-lo através, na sequência de uma notificação, e posteriormente com um acompanhamento. E quando se faz uma notificação, há princípios que devem ser respeitados, como o princípio da necessidade, da proporcionalidade. Portanto, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, ela está e continuará a estar atenta em relação aos dados que são tratados. Quando os dados os tratamentos são notificados, mesmo que não tenham sido notificados, a Comissão tem poderes de fazer inquérito, de mandar bloquear os tratamentos, e temporariamente ou definitivamente, e dar também o seu parecer sobre as normas. Nós sabemos que também há algumas práticas que não são mais adequadas, mas vamos exercendo a nossa autoridade. Aqui é uma competência vossa que aliás seria bom a elucidar os nossos ouvintes em relação a ela, que é autorizar excepcionalmente a utilização de dados pessoais para finalidades não determinantes da recolha, com respeito pelos princípios definidos na lei. O que é que isso quer dizer? Há uma entidade, recolhe os dados e depois quer uma outra utilização desses dados, é isso? Vou-lhe dar um exemplo. O hospital. O hospital, a finalidade do hospital é, quando trata os dados, os hospitais, é para prestar o serviço de saúde. Claro. Mas alguém pode também, os serviços públicos particulares podem ter interesse em efetuar uma investigação. A lei permite que a Comissão Nacional de Proteção de Dados dê uma autorização para uma outra finalidade que não foi aquela inicial, mas desde que não seja incompatível com a finalidade inicial. Repara que a investigação vai auxiliar, nesse caso dos hospitais, os serviços de saúde, a melhorar os serviços que prestam. É por essa razão que a lei permite essa possibilidade. Mas a autorização, ela acontece quando temos dados sensíveis. Se não estivermos em dados sensíveis ou especiais, agora especiais desde 2021, se não estivermos na presença de dados especiais, os dados devem ser apenas registados na Comissão Nacional de Proteção de Dados, para que o público conheça que dados são tratados e para que finalidades e com quem são partilhados esses dados. Já agora, quais são os dados, o que são dados, digamos, especiais, dados ou sensíveis? Dados sobre convicções políticas, dados sobre filiação sindical, dados sobre filiação também partidária, dados genéticos, dados biométricos, dados sobre origem racial ou étnica. Porquê é que são dados especiais? Orientação sexual também não. Orientação sexual, obviamente, sobre a vida privada, o que é que eu como, os locais que eu frequento, isso são dados especiais. E porquê é que são especiais? Porque alguém tendo conhecimento desses dados pode discriminar, tratar com discriminação o titular dos dados. É por essa razão que há uma proteção superior quando se trata desses dados
especiais. E neste momento, qual tem sido, digamos, a média de pedidos, de queixas ou de pedidos de intervenção por parte dos cidadãos junto da CNDP? Não vale a pena recuarmos muito tempo, mas pelo menos os dados mais atuais, qual é que é a média? As pessoas já recorrem a CNDP quando em causa estão os seus dados, pedem essa intervenção ou se limitam ainda a fazer, digamos, reclamações nas redes sociais, no Facebook? Olha, eu creio que a maior parte das reclamações acontecem efetivamente nas redes sociais. Formalmente tem dado entrada a poucas queixas, poucas reclamações, mas nós também somos uma instituição ativa, temos que tomar conhecimento de ver o que se debate também nas redes sociais. Não há aqui orelhas. Portanto, há aqui uma proatividade por parte da CNDP. Há uma proatividade e a Comissão Nacional de Proteção de Dados, em muitas situações, age de modo próprio, sem que haja uma queixa formal. Vou lhe dizer que, desde a nossa tomada de posse, nós já autorizamos 2.339 tratamentos, emitimos 217 pareceres e recebemos um total, desde 2015, talvez 2016, porque foi em 2015 e recebemos uma queixa, recebemos um total de 10 queixas. No ano passado foram 85 queixas, um total. No ano passado foram 10 queixas, mas o pico aconteceu em 2021 com 18 e seguido 2016 com 16 queixas. Durante a pandemia não receberam muitas queixas? Durante a pandemia, o ano 2020, recebemos 7 queixas. Ali estávamos numa situação um pouco atípica, mas foi o período também que a Comissão Nacional de Proteção de Dados chamou a atenção também sobre determinados tratamentos que deviam ter sido feitos com alguma proporcionalidade. Muito bem. Doutor, dizia-me há instantes que a CNDP não fica à espera apenas das queixas e dos pedidos de intervenção, portanto, age de moto próprio. Pergunto-lhe já agora se no caso da Primeira-Dama recebeu alguma solicitação para esclarecer, para se pronunciar e para fazer alguma investigação. Olha, no caso da Primeira-Dama temos a publicação do salário oferido pela Primeira-Dama no jornal. Portanto, há aqui um tratamento de dados pessoais, há uma difusão e que teve como fonte, a fonte primária, o Sistema de Informação Financeira do Estado. A Comissão Nacional... Mas atenção que o Ministro das Finanças, a entrevista que me concedeu, diz que ninguém pode provar se os dados saíram do SIGOF, do Ministério das Finanças. Todas aquelas... Eu não posso comentar as afirmações do Sr. Ministro, porque ele é responsável político, eu não devo aqui dar nenhuma réplica, mas aquelas informações estão armazenadas no SIGOF. Mas ninguém está em contacto com essas informações? Abrimos uma averiguação. Dizia que nós abrimos uma averiguação. Essa averiguação ainda não foi terminada. Uma vez terminada, a Comissão poderá eventualmente fazer um pronunciamento público sobre esta matéria. Tá bem? Mas aqui o Sistema de Informação Financeira tem o responsável pelo tratamento é o Ministério das Finanças em primeiro lugar e todos os outros serviços que têm acesso e registram dados no sistema. Aqui uma responsabilidade partilhada. Portanto, a investigação está a decorrer. Ainda não terminou. Sim, mas há algum prazo para se chegar a alguma conclusão? Não vamos demorar muito. Muito bem. Nós ouvimos muita coisa em relação a este caso. Há quem defenda que, enfim, publicitar ou publicar ou divulgar o recibo de vencimento de um funcionário público não é crime.
em relação a essa argumentação, nós, na tomada de decisão que a Comissão vai tomar, vai também ponderar essas matérias. Portanto, vai pesar a questão da publicitação dos dados dos colaboradores da administração pública. Portanto, vai ponderar isso, mas há outras matérias que estarão sobre a mesa na nossa análise. Portanto, e de vez em quando nós encontramos no Facebook algumas publicações, inclusive com recibos de vencimento sobre, por exemplo, as regalias dos deputados, dos membros do governo, quanto é que recebem, subsídios é que têm, isto tudo é legal ou não? Vou lhe dizer uma coisa. Nós sabemos que os deputados têm o salário base são 136 mil escudos, mas não é aceitável que em relação a um determinado deputado ou um membro do governo ou um diretor que se publique todos os detalhes sobre o rendimento nas redes sociais no jornal. Repara, temos que proteger os dados. Mas não há aqui um imperativo de transparência? Há transparência, mas há que haver algum equilíbrio. Vou lhe dizer o seguinte. Eu posso ser um colaborador de uma instituição pública, mas eu tenho descontos. Posso ter desconto para a segurança social. Posso ter desconto para um partido político. Posso ter descontos para uma instituição religiosa. Pode haver também uma autorização judicial para proceder a descontos. Isso são dados especiais, dados que merecem, da vida privada, que merecem proteção. Portanto, não é chegar num salário ou nos rendimentos, no total dos rendimentos, e aí publicar na rede social. Temos que parar um pouco. É evidente a questão da transparência, do interesse público, mas o interesse público e a transparência não justifica tudo. Nós não deixaremos de ser humanos, não deixaremos de ser pessoas lá porque somos colaboradores. Há aqui um equilíbrio a se fazer, temos que parar e com serenidade antes de publicar determinados dados. Muito bem, já vamos avançar para outros tópicos, mas esta questão que envolve a Primeira-Dama e a Presidência da República trouxe à colação uma preocupação que é legítima dos cabo-verdianos. Até que ponto é que os nossos dados pessoais que fornecemos às instituições da República, toda a máquina administrativa, até que ponto esses dados estão salvaguardados? Senão seremos surpreendidos um dia desses, enfim, com uma informação sensível e especial na praça pública. É por isso que nós abrimos o processo de averiguação para saber em que circunstâncias aqueles dados foram acedidos e divulgados. Porque a Comissão deve estar atenta, porque há aqui um tratamento de dados pessoais e, como disse, amanhã não sabemos que dados é que vão ser difundidos na praça pública. Aqui entra a Comissão Nacional de Proteção de Dados e, como disse inicialmente, esse processo foi aberto de modo próprio, sem que haja, até ainda não há nenhuma queixa junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Isso agora, com o advento das novas tecnologias, as redes sociais, agora estamos a falar da inteligência artificial, isso coloca, digamos, responsabilidades acrescidas à Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais, porque hoje é mais fácil, nós temos os grandes grupos das novas tecnologias, plataformas que nos pedem constantemente dados, às vezes é uma compra online que estamos a fazer, no comércio eletrónico, são dados e mais dados, e a gente vai dando os dados, não é? Sem saber que destino é que isso lhe vai ser dado. Olha, as redes sociais veio a permitir estabelecer novas relações, facilitar a comunicação, superar distâncias, tornar mais fácil a identificação de pessoas com interesses afins
e também facilitar a mobilização dos cidadãos para as causas públicas. Mas não é novidade para ninguém que as redes sociais, para além dos dados de identificação, o nome, o endereço eletrónico, tratam também dados sobre a ideologia política, orientação sexual, preferência religiosa, os nossos gostos, a música, os filmes e o estado de relacionamento. São dados especiais. Portanto, se uma plataforma me pedir esses dados, eu devo recusar. Há possibilidade de recusar esses dados. Pode não fornecer esses dados. Pode fornecer esses dados e não torná-los públicos. Mas quando fornece, deve ver a política de privacidade e de proteção de dados das redes sociais. Porque o negócio das redes sociais é canalizar. Mas sabe que esta é uma parte que a gente nem liga, não é? Quando aparece, lê a nossa política de privacidade, a gente passa à frente. Próximo. Tem lá muita coisa. Pois, tem lá muita coisa mesmo não dá para ler uma página daquilo. Para não ser lida, mas é importante que se lê. Dizia que o negócio das redes sociais é canalizar as publicidades em função do perfil do titular dos dados, dos usuários. E os usuários... Portanto, aqui é o algoritmo a funcionar. Exatamente, tem o perfil de acordo com os dados que ele forneceu à rede social. E outra coisa, os dados que nós colocamos nas redes sociais, as trocas de mensagens, os comentários dos nossos gostos, acabam também por ficar registado e dizer à máquina, através da inteligência artificial, que depois vai analisar quem realmente nós somos. Daí que é aconselhável que tenhamos alguma cautela, ver também, já tinha dito as configurações da publicidade e que dados é que podem ser partilhados com amigos ou com o público em geral. E ninguém sabe se esses dados vão parar, por exemplo, a uma formação política, a uma força política, por exemplo. Exatamente. Por isso é que nós temos que ver a política de privacidade. Agora, outra coisa, em relação às redes sociais. As redes sociais ultrapassam o âmbito doméstico e privado. Nós, quando colocamos os nossos dados e dados de outras pessoas nas redes sociais, estamos a alargar a esfera que vai ter conhecimento desses dados. E carregar informação sobre os outros indivíduos podem constituir uma invasão na sua privacidade e violar os direitos à proteção de dados. E nesta matéria, o regime jurídico de proteção de dados já se aplica, com a alteração efetuada em 2021, já se aplica às redes sociais. Por outro lado, nós também temos tomado conhecimento de muita utilização de vídeos íntimos, através das redes sociais, enviadas assim. Sim, já houve aqui algumas publicações. Sim, que são enviadas através de mensagens e constituem, são crimes, são tipificados como pornografia de vingança. Está na lei do cibercrime e no Código, posteriormente veio também a ser acomodado no Código Penal. A prisão pode ir até 2 anos. Muito bem. Nos casos que for mais graves. Está bem? Eu queria essa questão das redes sociais e das novas tecnologias, isso é um campo vastíssimo. Eu queria saber também, conhecer a opinião da CNPD em relação à questão da videovigilância, não aquela pública. Por exemplo, nós temos as câmaras de videovigilância nas vias públicas, portanto, que foram colocadas pelo governo, portanto, isso parece-me que é lícito. Agora, do ponto de vista particular, toda a gente quer instalar a sua câmara em frente à sua porta, que apanha toda a gente, se isso é legal. Nós temos 2 possibilidades. Como disse, o sistema de videovigilância para funcionar na via pública e nos lugares públicos de utilização comum, nos estádios, por exemplo, que podem ser instalados por iniciativa da Polícia Nacional ou das câmaras municipais. E temos uma outra possibilidade, que é
nas residências ou nas empresas. E essa com a finalidade de proteger as pessoas e bens. Trata-se de uma utilização que deve ser complementarizada com outras medidas de segurança. Não esgota todas as outras medidas. E a imagem, devemos estar cientes que a imagem é um dado especial, antes considerado sensível. Por que é especial? Porque com a videovigilância pode saber a hora que o senhor jornalista entra, a hora que sai, com quem se relacionou num determinado momento, num determinado espaço, as suas emoções. Portanto, por isso é que deve merecer uma proteção, porque configura a vida privada. Tem um prazo de conservação que está na lei, que são de 30 dias, mas deve ser autorizada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, e quando for autorizada, o foco deve ser para o bem, a casa que está a ser protegida, ou a empresa que está a ser protegida, não para a via pública. E mesmo se for dentro de uma empresa, não é razoável, por exemplo, aqui na RTC, que não... Na redação, por exemplo, já houve situações em que houve tentativa de colocar câmaras de vídeo dentro de... Portanto, sim, houve um pronunciamento da Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque o jornalista é uma categoria especial. Mas dizia nos espaços, por exemplo, de restauração, aqui, que houver dentro de uma instituição pública, que é um espaço de algum relaxamento, não é aceitável que se instale câmaras de videovigilância. Então, se for a um restaurante lá dentro, para estar também, a ser filmado? O restaurante pode ter, mas deve também haver, naturalmente, a sua colocação em relação às mesas, não deve ter foco para as mesas. Outra coisa é, ainda nos locais de trabalho, as câmaras não devem ser utilizadas para o desempenho profissional dos trabalhadores. Pode dizer, mas nos bancos, porque é que temos lá câmaras em permanência? Em permanência, que estão direcionadas para os operadores de caixa. Mas essa finalidade é para a proteção dos trabalhadores. Porque podem ser alvos de... Pode haver assaltos. Pode haver assaltos com risco para a vida, para a vida destes. Doutor, estamos no final da nossa conversa. Uma pergunta para uma resposta rápida. Ainda não há um pronunciamento por parte do Parlamento na renovação dos mandatos dos membros da CNDP, se isso não pode, de algum modo, retirar alguma legitimidade à instituição? Olha, nós, 24 de Abril, vai fazer 3 anos acima do mandato, que são um mandato de 6 anos. Estamos a caminhar para 9 anos, mas a lei permite que a Comissão funcione em pleno com todos os poderes e estamos a utilizar... Até a substituição dos membros, portanto, está em plenitude das funções. Esse é o trabalho do Parlamento. Nós temos que fazer o nosso trabalho, dar proteção no tratamento dos dados pessoais e vamos continuar a fazer o nosso trabalho. É essa a nossa missão. Muito bem. Eu queria apenas agradecer-lhe a sua disponibilidade, ter vindo aqui ao nosso espaço Café Central. A doutora José Maria de Pina, presidente substituto da Comissão Nacional para a Proteção de Dados. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, falarmos um bocado desta importante